Questão 5. Com base na leitura do poema, a respeito do uso e da predominância das funções da linguagem no texto de Drummond, pode-se afirmar que o poema é o seguinte: ponho-me a escrever teu nome com letras de macarrão. No prato, a sopa esfria, cheia de escamas, e debruçados na mesa, todos contemplam esse romântico trabalho. Desgraçadamente, falta uma letra somente, para acabar teu nome. Está sonhando? Olha que a sopa esfria. Eu estava sonhando. E há em todas as consciências um cartaz amarelo. Nesse país é proibido sonhar. Gente, eu vou sumir aqui para eu poder ler as coisas que estão escritas, senão a minha imagem fica em cima. Então vamos lá. Com base na leitura do poema a respeito do uso e da predominância das funções da linguagem no texto de Drummond, pode-se afirmar que a. Por meio dos versos ponho-me a escrever teu nome, e desse romântico trabalho o poeta faz referência a seu próprio ofício, o gesto de escrever poemas líricos. B. A linguagem essencialmente poética que constitui os versos no prato a sopa esfria, cheia de escamas e debruçados na mesa, todos contemplam, confere ao poema uma atmosfera irreal e impede o leitor de reconhecer no texto dados constitutivos de uma cena realista. C. Na primeira estrofe, o poeta constrói uma linguagem centrada na amada, receptora da mensagem, mas na segunda ele deixa de se dirigir a ela e passa a exprimir o que sente. D. Em Eu Estava Sonhando, o poeta demonstra que está mais preocupado em responder à pergunta feita anteriormente e, assim, dar continuidade ao diálogo com seus interlocutores do que em expressar algo sobre si mesmo. Aí a gente tá de branco não porque ela seja certa, mas só para dar para ver mesmo. No verso Nesse país é proibido sonhar, o poeta abandona a linguagem poética para fazer uso da função referencial, informando sobre o conteúdo do cartaz amarelo presente no local. Então vamos ver como é que vocês marcaram? Voltei. Com base na leitura do poema, beleza. Então 63% marcou A. Enfim, vocês estão vendo, né? Eu só quero mostrar que as pessoas marcaram coisas diferentes e vou discutir as respostas que foram marcadas. Por meio dos versos Põe-me a escrever teu nome e esse romântico trabalho, o poeta faz referência ao seu próprio ofício, o gesto de escrever poemas líricos. Sim, correto, né? Ponho-me a escrever teu nome e este romântico trabalho, está falando do próprio trabalho dele, que é de ser um poeta. Letra B. A linguagem essencialmente poética que constitui os versos no prato a sopa esfria, cheia de escamas e debruçados na mesa, todos contemplam, confere ao poema uma atmosfera irreal e impede o leitor de reconhecer no texto dados constitutivos de uma cena realista. Por que não seria a letra B? Porque é possível uma pessoa escrever o nome de outra com uma sopa de letrinhas? É possível. Então, isso não tira os elementos de uma sopa realista, não, de uma cena realista, né? Quando ele fala no prato a sopa esfria, cheia de escamas debruçados na mesa, todos contemplam. Isso pode acontecer, não pode ter uma pessoa fazendo a sopa tá esfriando, a pessoa tá tentando montar um nome com a sopa de letrinhas e tem outras pessoas olhando. Isso pode acontecer. Então, não é a B. Letra C. Na primeira estrofe, o poeta constrói uma linguagem centrada na amada, receptora da mensagem, mas na segunda ele deixa de se dirigir a ela e passa a exprimir o que sente. Ele não deixa de se dirigir a ela, a gente pode ver isso no verso que ele fala assim: falta uma letra para terminar o teu nome. Se é o teu nome, é com ela que ele está falando. Então, ele não deixou de se dirigir a ela. Próximo. D. Em Eu Estava Sonhando, ninguém marcou, né? O poeta demonstra que está mais preocupado em responder a pergunta feita anteriormente. Beleza, ninguém marcou essa. No verso Nesse país é proibido sonhar, o poeta abandona a linguagem poética para fazer uso da função referencial, informando sobre o conteúdo do cartaz amarelo presente no local.
Gente, ele não abandonou a linguagem poética só porque ele informou sobre o cartaz amarelo. E mais, esse cartaz amarelo é um cartaz real? Porque essa função referencial ela é muito usada assim, em jornais, em notícias, né? Então, esse cartaz amarelo ele não existe. Vocês acham que tem um cartaz escrito é proibido sonhar? Não, né? Então ele não abandonou a linguagem poética. Isso faz parte do poema quando ele fala que ele estava sonhando e que existe uma placa que diz é proibido sonhar, né? Não existe essa placa, eu espero, porque sonhar é bom. Então, vamos para a próxima questão? Eu esqueço que eu tenho que fechar as anotações primeiro. Então, letra A. E caiu o meu negócio. Questão 6. Poema de 7 faces. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Texto 2. CDA limitado. Ó vida, triste vida, se eu me chamasse Aparecida, dava na mesma. Eurídice Fontella intitula seu poema CDA, sigla de Carlos Drummond de Andrade, e entre parênteses indica imitado, porque, como nos versos de Drummond, ou seja, a pergunta é: qual a semelhança entre esses dois textos? A. Adota um tom melancólico para evidenciar a desesperança da vida. B. Apresenta o receio de colocar os dramas pessoais no mundo vasto. C. Invoca a tristeza da vida para potencializar a ineficácia da rima. D. Expõe o egocentrismo de sentir o coração maior que o mundo. E. Aponta insuficiência da poesia para solucionar os problemas da vida. Então vamos lá. Essa não teve tantas opções de resposta, né? Ficou entre a C e a E. Então vamos lá. Letra A, a maioria marcou ela. Adota um tom melancólico para evidenciar a desesperança da vida. Gente, sinto informar. Não é essa, porque a maioria marcou, né? Mas por que não é? Porque esse poema ele não é melancólico. Apesar dele ter um tom de desesperança, ele é mais um poema irônico, porque ele faz uma brincadeira com a gente, ele é mais engraçado. Ele fala, vida, triste vida, se eu me chamasse Aparecida, dava na mesma. Então, é para ter um tom engraçado, um tom irônico. Então, ele não é melancólico. Letra C. Invoca a tristeza da vida para potencializar a ineficácia da rima. Então, esse é mais próximo de uma resposta certa, apesar de que, como eu falei, ele não é triste, ele é irônico. Por isso que não seria, né? Mas sobre a ineficácia da rima, ele traz isso sim, porque ele fala que, tipo assim, não importa muito eu fazer esses poemas, né? O mundo continua o mesmo. E a outra foi a letra E, que aponta a insuficiência da poesia, eu acho, para solucionar isso, para solucionar os problemas da vida. Então, sim, é isso. Mas ele não é triste. Ele só fala que eu posso fazer essa poesia aqui, mas não que isso vá mudar a realidade de alguma forma. Então, gente, apesar da maioria ter marcado A, não é A, é a letra E, tá bom? Vamos para o próximo. Questão 7. Mãos dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Escrito em 1940, o poema Mãos Dadas revela um eu lírico marcado pelo contexto da opressão política no Brasil e da Segunda Guerra Mundial. Em face dessa realidade, o eu lírico
A. Considera que, em sua época, o mais importante é a independência dos indivíduos. B. Desvaloriza a importância dos planos pessoais na vida da sociedade. C. Reconhece a tendência à autodestruição em uma sociedade oprimida. D. Escolhe a realidade social e seu alcance individual como matéria poética. Ou E. Critica o individualismo comum aos românticos e aos excêntricos. Vamos ver como é que vocês marcaram? Essa também, né, teve marcação de quase todas as opções, menos a B. Então, vamos lá. Letra A. Considera que, em sua época, o mais importante é a independência dos indivíduos. Não seria letra A, porque o nome do poema é Mãos Dadas. Então, ele fala, vamos juntos de mãos dadas. Isso não dá uma ideia de independência, muito pelo contrário, dá uma ideia de ajuda mútua, né? Todo mundo se ajudando, todo mundo de mãos dadas. B, ninguém marcou, né? Mas não é mesmo, desvaloriza a importância dos planos pessoais. Ele não diz que você não pode ter planos, ele diz que a sociedade deve se ajudar, né? C, reconhece a tendência à autodestruição em uma sociedade oprimida. Não seria letra C, porque, na verdade, esse poema, ele não fala de autodestruição, ele inclusive fala que ele não vai distribuir cartas de suicida, o que dá a entender de que ele não pretende, né, fazer mal a ele mesmo, mas ela traz, na verdade, uma mensagem de esperança, do tipo, não vamos nos afastar, vamos continuar juntos e a gente vai conseguir superar essa guerra e tudo mais. Letra D. Escolhe a realidade social e seu alcance individual como matéria poética. Sim, porque ele fala, né, que o tema dele é os homens presentes, a vida presente, né? E o também, não é, né? Critica o individualismo comum aos românticos e aos excêntricos. Não, ele não critica o individualismo, ele fala que a gente deve andar juntos, mas ele não critica e fala, não, você não pode ser individualista, ou os individualistas não prestam por isso e aquilo. Não, ele só faz um convite esperançoso para que você se junte e ande também de mãos dadas com a sociedade a fim de superar essa fase, né, que foi a Segunda Guerra Mundial. E é um poema super atual, né? Só que, enfim, né, a gente não pode dar a mão, vocês sabem. Não vou me estender muito nisso, mas é um poema que pode trazer esperança hoje também, né? Por último, mas não menos importante, questão 8. Canção amiga. Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam, e que fale como dois olhos. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. A linguagem do fragmento acima foi empregada pelo autor com o objetivo principal de a. Transmitir informações, fazer referências a acontecimentos observados no mundo exterior. B. Envolver, persuadir o interlocutor, nesse caso, o leitor, em um forte apelo à sua sensibilidade. C. Realçar os sentimentos do eu lírico, suas sensações, reflexões e opiniões frente ao mundo real. D. Destacar o processo de construção de seu poema, ao falar sobre o papel da própria linguagem e do poeta. E. Manter eficiente o contato comunicativo entre o emissor da mensagem de um lado e o receptor de outro. Vamos ver como que vocês marcaram? Ah, tá, gente, essa questão, ela deu um bug que o B tá duas vezes. Eu conferi na lista de vocês, não tá com B duas vezes, só que quando ele foi transformar isso em gráfico para mim, ele colocou B duas vezes e colocou de azul claro. Então, onde vocês virem azul claro é, na verdade, a letra B, tá bom? Que a primeira tá de vermelho e a segunda de azul, mas no gráfico ele só mostrou o azul. Então, é essa cor que representa a B. Vamos lá. Transmitir informações, fazer referências a acontecimentos observados no mundo exterior. Ninguém marcou essa, ótimo, porque na verdade ele está falando do mundinho dele, né? Dele como escritor. Letra B. Envolver, persuadir o interlocutor, nesse caso o leitor, em um forte apelo à sua sensibilidade.
Só que nesse caso, ele não tá te persuadindo de nada. Ele tá falando, eu escrevo uma canção que possa acordar os homens e adormecer as crianças. Ele não procura te convencer de nada. Baseado na sua sensibilidade, né? Não é esse o objetivo. Como que seria isso? Eu poderia falar para você. Tem crianças morrendo de fome. Eu estou apelando à sua sensibilidade, porque talvez eu sou envolvida em alguma causa que ajuda crianças, entendeu? Então, isso eu tô apelando para sua sensibilidade e tô querendo te convencer. Tipo, doe para minha ONG e tudo mais. Mas nesse caso, ele não disse isso. Ele disse: eu escrevo um texto, eu escrevo uma canção, tá? Letra C. Realçar os sentimentos do eu lírico, suas sensações, reflexões e opiniões frente ao mundo real. Essa é uma pegadinha muito grande porque a gente acha que todo poema fala de sentimentos, né? Mas ele não falou de sentimentos nesse poema, ele falou que ele escrevo uma canção. Então, sabe, ele não invocou os sentimentos dele, do eu lírico é aquele que fala, né, num poema, numa obra. Ele não invocou em momento nenhum os sentimentos dele, né? Então, não seria, gente. Letra C. Letra D. Destacar o processo de construção de seu poema ao falar, sobre o papel da própria linguagem. Sim, ele fala os efeitos que ele quer conseguir. Ele quer que para acordar os homens e adormecer as crianças. Então, sim, ele fala do processo que ele escreve e para que serve. Então, seria a letra D. Letra E também foi bem marcada, manter eficiente o contato comunicativo entre o emissor da mensagem de um lado e o receptor do outro. Qual que é a função da linguagem que testa se o receptor tá, se o receptor tá recebendo a linguagem? Alô? Isso tá testando a comunicação entre emissor e receptor, tá? Então ele não faz isso. Quem faz isso, a gente pode considerar que faz isso é o Machado de Assis, porque ele tenta falar com você o tempo todo, né? Ele fala a leitora amiga. Isso de certa forma pode ser considerado que ele tentou falar com você, tentou falar com o receptor. Mas nesse caso, ele não fala, ele só fala que ele faz aquele poema. Tá bom, gente? Então, vamos ver o gabarito final? Eu não sei mexer direito nesse negócio. Vamos lá, gabarito final. Ficou 1 letra C, 2A, 3A, 4C, 5A, 6E, 7D e 8D. Então, esse foi o gabarito. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Se alguma coisa não ficou claro, vocês podem me chamar no WhatsApp, tá? E caso você não tenha anotado seu gabarito, por algum motivo, você pode me chamar, porque eu não olhei, gente, o que cada um marcou, não fiquei olhando, não. Mas se você quiser, eu posso te mandar o seu, se você não tiver anotado, porque ele tem o Forms é muito bom por isso, ele tem essa opção de você ver o individual também. Eu só olhei o coletivo, tá? Então, gente, essa foi a correção da nossa lista. Acabou ficando bem maior do que eu pensava. Achei que ia dar uns 10 minutos, deu 38 minutos, mas com certeza eu vou cortar esse vídeo. Quando vocês virem já vai estar cortado. Então é isso, gente. Por hoje é só. Beijão e vejo vocês na próxima semana, tá bom? Tchau, tchau.